Estudo Bíblico, Livro de Apocalipse. Esse estudo foi feito pela missionária Edmeia Williams, com alguns acréscimos do Dr. Russell Shedd, do pastor Aloísio de Moraes Filho e da missionária Sandra Bivar Neves. Apocalipse 12. João, nesse capítulo, verá a cena do arrebatamento. Antes, no capítulo 11, João vê o santuário de Deus que se acha no céu. E lá ele vê a Arca da Aliança, que é o símbolo da presença de Deus e da fidelidade dele ao seu povo. Em seguida, ele vê uma batalha ferrenha entre dois reinos, o reino do céu e o reino da terra. Miguel com seus anjos e o dragão, Satanás, com seus demônios na região celestial, batalhando para dar vitória à igreja. Depois dos 7 selos e das 7 trombetas, e antes das 7 taças, vem o grande sinal dos céus. Neste capítulo e no próximo aparecem 7 personagens. Uma mulher, a igreja visível. O dragão, Satanás. O filho da mulher, a igreja invisível. Miguel, o anjo do Senhor que guerreia por Israel. Os restantes, a igreja que fica, as 5 virgens que não tinham óleo. A besta que emerge do mar, o anticristo. E a besta que sai da terra, o falso profeta. Há um grande sinal no céu. Isso significa que é um sinal espiritual, porque foi no céu. Este sinal é uma mulher vestida de sol. O sol é a maior claridade que existe. Então, ela estava vestida de luz. E a luz aqui da terra é a igreja. E a luz também é a vestidura de Deus. Esta mulher está subindo e vai ter um filho. Só a igreja de Cristo pode estar vestida de luz, porque ela é guardiã desta luz, conforme a palavra que veio para nós da boca de Jesus em Mateus 5,4, que diz: Vós sois a luz do mundo. Debaixo dos pés dela está o astro que ilumina a noite, que é a lua. Esta mulher se sobrepõe a qualquer outra luz menor do que a luz que ilumina o dia, porque a luz da noite está debaixo de seus pés. Ela tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça, e isto é sinal de realeza, como vemos em 1 Pedro 2,9. É a liderança da igreja, a mensagem apostólica. Esta mulher adornada com o resplendor do sol, com o resplendor das estrelas, faz um paralelo com o sonho de José, lá em Gênesis 37, de 9 a 11. Vemos assim que tudo isso se relaciona com Deus e seu povo, a descendência de Abraão na terra. Verso 2. Esta mulher grávida grita com dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Gênesis 3:15. Satanás ouviu esta palavra lá no Éden, e ele sempre olhou para esse dia, tentando impedir que este descendente lhe esmagasse a cabeça. Ele sabia que um descendente de mulher esmagaria sua cabeça, seu poderio, sua autoridade, e por isso sempre esteve muito perto para destruir esse descendente. Desde que Deus prometeu a Abraão, dizendo que em Isaque seria chamada toda a sua descendência, em outras palavras, em Isaque seria chamado seu descendente, Satanás se opôs ferozmente contra a descendência de Abraão. Quando Jesus estava para nascer, Satanás usou Herodes e tentou impedir seu nascimento. O Israel de Deus na terra é um povo guiado pelo Espírito de Deus, mas os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé, porque Abraão é o pai da fé. Gálatas 3:7. E aqui na terra não há 2 igrejas, uma gentílica e outra judia. Há uma só. Jesus Cristo tem uma noiva formada pela descendência de Abraão, pelos gentios enxertados na oliveira verdadeira. Então, a igreja hoje está em Israel e fora dela. A igreja hoje está na terra e está no mar agitado das nações e na terra de Israel. É uma igreja, uma noiva, uma mulher para produzir um descendente, para parir com dores o descendente que vai subir.
Por isso a noiva de Jesus é chamada de Israel de Deus. Gálatas 6:16. Este descendente vai ser parido no planeta Terra, então vai ser parido por uma mulher. Já que esta mulher é um sinal, o filho varão que vai nascer também é um sinal. A mulher representa o grande grupo de pessoas que é a igreja. O filho é um grupo menor que sai do grupo maior, porque a mãe é um corpo grande que pare um corpo menor. Então a igreja visível é todo esse amontoado de gente, joio misturado com trigo. Mas a igreja invisível é só trigo. Este é o descendente. Desta mulher, que é a igreja ao todo, sai uma igreja menor, que é o filho, o descendente. Mateus 25, de 1 a 13. As 10 virgens tinham lâmpadas. As 10 estavam na igreja esperando o noivo. As 10 eram noivas. Mas se observarmos o verso 5, diz que apenas 5 eram prudentes, pois tinham lâmpada com azeite. Pois quando o noivo vier, não esperará as noivas irem comprar óleo. O noivo virá num abrir e piscar de olhos. Esta parábola nos ensina que na igreja há noiva sem óleo que fica na terra. A igreja prudente, cheia de óleo da unção, vai se encontrar com o noivo. É uma cena de arrebatamento. O filho que a mulher produz é o descendente prudente que sai da igreja e é levantado, porque está pronto, porque vai direto para o trono de Deus. A igreja toda não vai subir. Há uma noiva que fica aqui na terra porque não tem óleo, mas tem um remanescente que sobe. É o filho varão que será arrebatado de dentro da igreja. Será o povo santo, prudente, dirigido pelo Espírito. Os que ficam são os que não quiseram vigiar, porque não levaram a sério o Evangelho. A lâmpada sem azeite vai apagando e o que fica é só uma religiosidade. Só sobe quem tem unção, quem vigia, quem é santo. Os outros são crentes, estão na igreja, conhecem a palavra, mas vão ficar. Verso 3. Outro sinal no céu. Um dragão. Ele tinha mais chifre do que cabeça. Tinha 7 cabeças, cada uma com um diadema, mas tinha 10 chifres. Assim como a mulher grávida com dores de parto representa a igreja, o povo de Deus em todo o seu percurso, o dragão representa Satanás em todo o seu poder através de todas as épocas. Até este momento, Satanás é o príncipe deste mundo, dominando através de 7 impérios: persa, babilônico, grego, romano. Estes 4 impérios podemos ver no livro de Daniel. Assírio, egípcio e o 7º é o império do anticristo. Todos esses impérios perseguiram o povo de Deus. Babilônia invadiu Israel e levou o povo cativo. Os persas também invadiram e levaram o povo de Deus cativo no tempo da rainha Ester. Roma fez horrores em Israel. A Síria era a arqui-inimiga de Israel a ponto de Jonas nem querer pregar lá. Houve o cativeiro do Egito e agora vem a era do anticristo. Sabemos que cabeça é o símbolo de domínio e o vermelho é a cor da ira, do ódio, do sangue. Este dragão é sangrento e veio para matar, roubar e destruir. Por que 10 chifres? Estes chifres estão ligados à cabeça. Chifre é símbolo de poder, estão ligados às nações dos seus impérios, aos quais Satanás lhes conferiu poder. Isto fica muito claro lá na profecia de Daniel. Verso 4. Satanás é o anjo do mal. Deus deu a ele poder e ele usa esse poder o quanto pode. Deus não tira nada do que ele dá. O nome de Satanás era Lúcifer, a estrela da manhã. Os anjos são chamados de estrelas. Este dragão se detém com seus demônios, fazendo barreira em frente da mulher que está para dar à luz,
a fim de devorar o filho que vai nascer. Todos esses impérios vão se levantar contra o povo de Deus, contra a igreja aqui na terra, para trucidar os filhos de Deus espiritualmente. Ele quer destruir o povo do Deus vivo, porque morto o crente estará com Deus, mas ele quer nos destruir espiritualmente para não termos a salvação. Assim que a igreja fica madura para subir, Satanás quer impedir que o filho da mulher suba. Ou seja, ele quer impedir que os santos tenham acesso ao céu pelo arrebatamento. Verso 5. A igreja tem um remanescente santo que vai reger as nações com cetro de ferro. É o Filho sendo arrebatado para Deus até o seu trono. Os que já estavam mortos ressuscitam e se encontram com Jesus no ar, e todos vão direto para o trono de Deus. João viu o arrebatamento acontecer. O fruto é colhido, mas a mulher fica viva e permanece na terra. Ainda não acabou a igreja. Depois de dar à luz, ela será perseguida, porque o dragão não pôde devorar o filho varão, mas quer impedir que ela tenha mais filhos. Uma parte da igreja fica na terra e foge para o deserto, onde Deus lhe preparou um lugar. Deus não perdeu seu interesse pela igreja, continua cuidando dela. As virgens continuam com as lâmpadas e agora vão buscar o azeite. É a misericórdia de Deus. A mulher vai para o deserto e sobrevive no deserto por 3 anos e meio. É a igreja saindo do conforto dos templos. Lá no deserto do mundo ela será perseguida, mas sempre estará protegida. Mas antes do remanescente da igreja subir, ela estava vestida de luz, vitoriosa sobre a noite, vitoriosa sobre as trevas. Mas agora a glória foi embora, porque os santos com olhos subiram. Ela será perseguida, será caçada. Toda a sua grandeza era oriunda da sua santidade. Toda a sua grandeza era oriunda do seu filho varão. Mas agora a sua habitação é o deserto. Isso é um quadro completo do que acontecerá depois do arrebatamento. Deserto é o que a igreja vai enfrentar com guerra, com fome, epidemias e o ódio completo do anticristo que quer extinguir definitivamente a igreja restante. Quando a mulher foge para o deserto, verso 7, há peleja no céu. No mesmo lugar em que estava a mulher, no céu, estava o dragão. A peleja foi no céu. Tudo acontece no céu. E é de lá, das regiões celestiais, que Satanás será lançado fora definitivamente. Ele será impedido de entrar de novo no céu. Versos 8 e 9. Agora a igreja sem mácula, sem mancha, pura, santa e gloriosa, ocupa as regiões celestiais. Para uma igreja santa, um lugar santo e limpo. Agora Jesus e a sua igreja vão pelejar juntos. Satanás, na sua batalha contra a igreja, injeta joio dentro dela, pessoas a seu serviço. Esta agora vai ser a grande derrota dele. O arrebatamento englobará a ressurreição dos santos. Será um grande acontecimento nas regiões celestiais que estão povoadas de anjos. Nunca as regiões celestiais viram o que vai acontecer. Homens transfigurados, transformados, habitando nas regiões celestiais. Este é o grande mistério de Deus, a igreja vitoriosa. Esta é a revelação do poder, da glória, da manifestação de Jesus. Só que agora estas regiões serão povoadas por homens redimidos, servidos por anjos. Por isso será um novo céu com os santos vitoriosos. Assim que a igreja vitoriosa chegar no céu, decretará a derrota e a expulsão de Satanás. A peleja de Miguel tem 2 resultados. A igreja sobe e Satanás é expulso. Agora há uma grande voz no céu proclamando a derrota de Satanás, versos 10 a 12. Verso 11.
Aqui temos as 3 armas para batalharmos espiritualmente e vencermos: o sangue do Cordeiro, a palavra do testemunho e não amar a própria vida. João, neste livro, nos lembra que o nascimento de Jesus inicia uma época que marca o final do reinado do diabo, marca a derrota de Satanás. Versos 13 a 18. Agora que Satanás foi expulso das regiões celestiais, ele joga toda a sua fúria contra a igreja que pariu o remanescente santo, o filho varão, a igreja que ficou na terra. Neste caso, verso 14, a mulher simboliza Israel que pariu Jesus, porque a esta mulher foram dadas asas para que fosse para o deserto. O dragão joga um dilúvio, fazendo com que ela seja arrebatada pelo rio, mas a terra seca veio em seu socorro e engoliu o rio que o dragão lançara da sua boca. O dragão se viu frustrado, vendo que a própria natureza está contra ele. Olhou em volta para ver como poderia atacar de novo e começou a guerrear com o restante dos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O anticristo sabe que a igreja veio de Israel, porque a igreja começou em Israel, porque a salvação vem dos judeus. Então, o ódio do anticristo é agora por Israel, porque lá foi produzida esta mulher que pariu o remanescente santo para habitar as regiões onde Satanás queria habitar para sempre. Então, ele vem com fúria sobre Israel. Mas quando Israel é socorrida, ele vai perseguir a igreja gentílica, onde quer que ela esteja. É contra o povo de Deus que o diabo se mobiliza de um lado e de outro. Seja a igreja composta por gentios ou por judeus. Como ele não pode atacar Jesus, ele vai atacar quem faz parte do povo de Deus. Estamos engajados numa batalha. Não há possibilidade de neutralidade para o povo de Deus. Paulo diz em Efésios 6,12 que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestes. Não é que vamos procurar a luta, ela já existe e não há como escapar desta guerra espiritual sendo o povo de Deus. Verso 18. O dragão se põe em pé sobre a areia do mar. Temos aqui um dragão frustrado, contemplando seus fracassos. Com certeza ele está ali tramando outra estratégia, porque até ali não conseguiu nada contra o povo de Deus. Agora ele se empenhará numa onda de guerra espiritual contra os que guardam os mandamentos de Deus e os que têm o testemunho de Jesus. Ele não pôde matar o povo de Deus. Ele foi contra o Israel político e não pôde matar pela inundação. Então, ele agora vai contra os descendentes desta mulher. Ele agora vai travar uma batalha para desencorajar este povo, para que não guarde os mandamentos nem o testemunho de Jesus. Vai montar um plano que desencoraje a pessoa a obedecer a Deus, para que as pessoas se desviem da fé cristã. Então este dragão vai chamar 2 bestas lá do mundo tenebroso para ajudá-lo neste plano de desencorajar o povo em sua fé, essa igreja que ficou na terra. Uma besta sairá do mar e outra sairá da terra. Então vemos que o dragão tem estratégias. Ele já perdeu as regiões celestiais, não pôde impedir o arrebatamento, mas agora ele quer acabar por vingança com o povo de Deus que ficou aqui na terra.